Uma boa noite a todos, prezados irmãos e irmãs na fé, e todos que estão conosco neste culto online, culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Queremos lembrar neste sábado, nesta noite, o quarto domingo de Páscoa, e os textos são muito apropriados, onde fala sobre Jesus como sendo o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E a igreja, por extensão, nós temos aí uma metáfora nos colocando como ovelhas. E na mensagem para este culto nós gostaríamos de falar um pouco por que essa conotação, essa metáfora, vendo as pessoas, filhos e filhas de Deus, como ovelhas que têm para si, no seu rebanho, o bom pastor, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de iniciarmos a invocação de nosso culto, em nome do Deus Trino, nós queremos louvar o nosso Deus cantando "Como eu amo o teu templo". Neste momento queremos estar em comunhão com o nosso Deus Trino. Vinde, adoremos e prostremo-nos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo de seu pasto e ovelhas de sua mão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.
Amém. Amém. Prezados e prezadas, por nossa culpa, Jesus foi rejeitado e maltratado e morto. Mas ele ressuscitou para a nossa justificação. E ele mesmo diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito, palavras de Cristo no Evangelho de João 6,40. E crer em Jesus significa reconhecer os nossos pecados e confiar no perdão que Ele, pelo seu sacrifício na cruz, nos adquiriu. Vamos, portanto, com toda a humildade e confiança no perdão em Cristo, confessar diante de Deus os nossos pecados. Façamos isto em conjunto. Ó Deus de toda misericórdia, eu reconheço que sou por natureza pecaminoso e impuro, e que peco contra ti e contra o meu próximo nas mais diversas formas possíveis, tanto pelo que faço como pelo que deixo de fazer. Nada mereço senão condenação e castigo eterno. Mas tu fizeste a minha culpa cair sobre o teu santo e amado Filho Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou para que eu fosse salvo. Tem misericórdia de mim e perdoa-me. Amém. Amados no Senhor, o apóstolo Paulo escreve em sua carta aos Romanos: Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Agora que fomos aceitos por Deus pela fé nele, temos paz com Ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, como ministro de Cristo, eu vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós temos a alegria, o privilégio de termos para este quarto domingo de Páscoa a leitura do Salmo 23, o salmo mais lido e meditado no mundo, o conhecido salmo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Queremos, de forma responsiva, pastor lerá os versículos impares, e os que estiverem neste momento assistindo o culto poderão ler os versículos pares. Assim diz o Salmo de Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver, e na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Oremos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Pai amado, Tu és um Deus de amor, Criador e mantenedor de todas as coisas. Obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amado Filho Jesus Cristo.
aquele filho que veio ao mundo, que tu tanto amaste, mas permitiste que ele viesse sofrer, morrer, mas que no terceiro dia ressuscitou. E agora ele se intitula como sendo o bom pastor, que conhece as suas ovelhas, e as ovelhas conhecem a sua voz. Faze, Pai amado, que a voz de seu Filho possa ecoar em nossos corações e que possamos nos consolar, assim como a ovelha depende do pastor para a sua sobrevivência, nós dependemos do bom pastor Jesus Cristo para permanecermos firmes na fé, no amor, na comunhão e principalmente na certeza de salvação. É isso que te pedimos e desde já agradecemos. Em nome do bom pastor, Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Santo Espírito, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Queremos louvar nosso Deus cantando: O Senhor é meu pastor e nada lhe faltará. Queremos, neste momento, fazer as leituras para este quarto domingo de Páscoa. Nós temos diante de nós Atos 4 e depois 1 João 3. Atos 4, 1 a 12. Aqui nós estamos vendo que Pedro ele foi convocado ao Santo Sinédrio, a um alto tribunal, para que ele se explicasse de onde veio esse poder de curar, e ele defende Jesus Cristo, aquele que havia ressuscitado, e ele sofre por isso pelas autoridades religiosas que não mataram Jesus, não aceitaram o Messias Jesus, e agora estão preocupados e estão interrogando a Pedro. Ouviremos a defesa de Pedro, a defesa que ele faz ao Santo Evangelho. Pedro e João diante do Conselho Superior. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes e chefes das guardas do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isto provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde.
Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram. E os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nesta reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: como, com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro nome, nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Até aqui as palavras de Pedro, aqui em Atos dos Apóstolos, nesta descrição. Também queremos ouvir as doces palavras de João. 1 João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 16 a 24, onde aqui ele enfatiza muito o amor genuíno de Jesus Cristo. E assim como Jesus nos amou, também devemos nos amar uns aos outros. Porque se nós conhecemos a Deus e o amor de Deus, também devemos nos amar uns aos outros e obedecer à santa vontade de Deus. 1 João 3, 16 a 24, palavras que dizem: sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para esta pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. É assim então que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho Jesus Cristo, que nos amemos uns aos outros como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Estas as palavras de João. Queremos louvar nosso Deus cantando: amarás o Senhor teu Deus.
Este é o momento da leitura do Santo Evangelho, que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 10, 1 a 18, palavras fantásticas, onde aqui temos como título Jesus, o pastor verdadeiro, que dá a vida pelas ovelhas. Assim nos diz o texto de João, palavras do próprio Jesus Cristo. Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula pelo muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz. E quando ele as chama pelo nome, e ele as leva para fora do curral, quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas, e elas seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer estas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi por isso o que o meu Pai me mandou fazer. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Nós queremos neste momento confessar a nossa fé no Deus Trino, de acordo com a letra do hino 232 do Inário Luterano. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. És triuno, ó bom Senhor,
cantem todos teu louvor. Em preparação à mensagem, queremos cantar o hino Meu Bom Pastor. Senhor, Tu és o meu bom pastor. Louvemos o Senhor. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei nos campos cheios de verdor, das fontes beberei. Confusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro val da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Senhor, jamais me deixarás, pois és meu Salvador, e sempre me consolarás com teu benigno amor. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Prezados irmãos, irmãs na fé, nós temos o Santo Evangelho para este quarto domingo de Páscoa, um Evangelho maravilhoso, muito profundo, muito significativo. Eu tenho aqui em mãos, já meio gasta, a Bíblia do Obreiro, que consta mais dicionário bíblico, né? E esta Bíblia traz um fato muito interessante nos 4 evangelhos. Toda vez que o Mestre Jesus, que Jesus está falando, aparece em letra vermelha. Portanto, aqui no Evangelho de João, capítulo 10, praticamente todo o capítulo está em vermelho, que são as palavras de Jesus Cristo, para sabermos que Ele que está falando através do evangelista. Os 4 evangelhos, e se vocês forem lá para o último livro do Novo Testamento, em Apocalipse, também vai aparecer em vermelho as palavras de Jesus Cristo, que ora está à direita do Pai nos céus. Este texto nos traz algo muito importante. Poderíamos colocar aqui uma metáfora: pastor e ovelha, ovelha e o bom pastor Jesus Cristo. Portanto, há uma relação entre pastor e ovelha, e é um assunto muito familiar na Bíblia, e acabou tornando-se, como já disse, uma metáfora para grande parte dos escritores bíblicos. Gostaria só de enfatizar que na Palestina, antes de Cristo,
e no tempo de Cristo, a criação de ovelhas era totalmente diferente como hoje. Eu fui pastor em Bagé, Ulha Negra, andava por estreitas estradas de chão e por vezes as ovelhas eram enxotadas de uma fazenda para outra, iam pela estrada milhares e milhares de ovelhas, sendo enxotadas com os peões a cavalo e os cães, levando de um campo para o outro campo, para outra fazenda. E quem estava de carro tinha que fazer com que fizesse as ovelhas irem tudo para um lado, como se fosse uma fila para podermos passar com o veículo. Na Palestina era totalmente diferente. As ovelhas não tinham cercado. As ovelhas eram conduzidas para fora da cidade, por vezes nas colinas, nas montanhas, e haviam os pastores, os cuidadores destas ovelhas. Elas eram conduzidas nas pastagens, eram conduzidas para as águas e finalmente ao anoitecer eram conduzidas para um determinado curral. Uma outra diferença muito grande: o pastor, quando conduzia as ovelhas, ele não enxotava as ovelhas, ele ia à frente das ovelhas. E as ovelhas ouviam a voz deste pastor. Havia uma intimidade muito grande entre pastor e ovelhas. Elas conheciam a voz deste pastor, tinham confiança neste pastor, mas não seguiam a voz de outros pastores. E outra coisa interessante é que quando as ovelhas, ao terminar, ao pôr do sol, havia um grande curral, normalmente feito de pedras amontoadas, e havia uma única entrada aberta, por onde as ovelhas entravam. Então vários pastores que tinham vários rebanhos, ao terminar o dia, cada pastor entrava pela porta e as ovelhas entravam juntas e ficavam lá para repousar à noite. E assim sucessivamente, cada pastor fazia isso. E depois iam descansar. E um porteiro, também pastor, guardava as ovelhas pela noite, naquela porta de entrada do curral. Lá as ovelhas estavam seguras dos animais ferozes. Lá as ovelhas estavam guardadas. Vejam que nessa metáfora Jesus usa esse costume. Aliás, é bom que se diga que o meio econômico entre Israel, naquela época, e outras terras também, outros países, o meio de economia era a criação de ovelhas e cabras. Lembremos da lã, que protegia as pessoas do frio. Lembremos do leite, lembremos da carne. Isso era sumamente importante para o sustento do povo através da criação. Lembremos, por exemplo, Moisés também tinha rebanhos de ovelhas e muitos outros personagens bíblicos. E Jesus aqui se intitula como o bom pastor. Não apenas um pastor, mas o pastor. Eu sou o bom pastor. Isso é um título que cabe apenas a Jesus Cristo. Talvez hoje poderemos afirmar que a figura do pastor é uma figura assim que poderíamos colocar como algo já bastante pejorativo. Alguém me contava que em determinado estado, cidade, quando alguém ia fazer, digamos, ia comprar uma mercadoria, a prestação, e que se intitulasse como pastor, o crédito era indeferido. Então, infelizmente, o nome pastor caiu bastante
na sua definição original, aquele que cuida, aquele que ama, aquele que leva a palavra de Deus com clareza, aquele que prega a palavra de Deus conforme a Bíblia, se desgastou muito, muito mesmo. E principalmente quando nós podemos hoje observar que muitos pseudo-pastores gostam de levar aquilo que agrada às suas ovelhas, para assim tirarem vantagem, inclusive, me desculpe, para muitas vezes abarrotar seus bolsos de dinheiro. O pastor genuíno é aquele que prega a palavra conforme aqui está, que fala em pecado, que fala em condenação, que fala de céu, que fala de inferno, mas que fala no Salvador Jesus Cristo, aquele que veio nos redimir de todos os pecados, nos dar nova vida e vida plena, segura, como as ovelhas que estão num curral seguros, sendo cuidados pelo porteiro deste curral. Por isso existem pastores e pastores, pastores que pregam a palavra de Deus conforme está revelado na Bíblia, e aqueles que pregam aquilo que querem convencer suas ovelhas para tirar proveito. Estes não são pastores, conforme Jesus diz aqui no texto, são mercenários, que quando na hora H, quando mais preciso estar com as ovelhas, abandonam as ovelhas e fogem. Mas Jesus é diferente. Ele não é apenas um pastor, está lá definido, ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, que ama as ovelhas, que conhece as ovelhas. Outra coisa interessante na Palestina, digamos na época de Cristo, quando de manhã o pastor ia buscar o seu rebanho entre outros rebanhos de outros pastores, ele chamava as ovelhas pelo nome, e uma a uma vinha no portal e saía e seguia esse pastor, todas as suas ovelhas. Ovelha de outro pastor não seguia aquele pastor, porque elas conheciam a voz íntima daquele pastor, e indo atrás desse pastor, eram levadas a novas pastagens e a águas frescas. E Jesus aqui no Evangelho de João, capítulo 10, ele diz duas coisas importantes, que é muito importante frisar. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Vejam bem, quando já dizíamos, que quando as ovelhas estavam seguras no corral, havia um pastor porteiro que estava à porta e cuidava das ovelhas. E Jesus disse, eu sou a porta. Ele é a porta onde nós, através dele, entramos com segurança, nos sentimos seguros, podemos descansar tranquilamente. Ele diz, eu sou a porta. Que metáfora impressionante. Jesus dizendo, eu sou a porta desse curral. Ele assim faz esta analogia e traz segurança para o seu rebanho. Consequentemente, poderíamos dizer aqui, para a sua igreja. Depois, Jesus faz a segunda colocação, extremamente importante. Eu sou o bom pastor. Eu dou a vida pelas ovelhas. Vejam bem, é um pastor diferente, totalmente diferente, indescritível. É um pastor que ama as suas ovelhas, que dá vida pelas suas ovelhas, que cuida das suas ovelhas, que quer ver as suas ovelhas passarem bem, que
quero também aqui frisar algo muito importante. A ovelha é um animal muito frágil. A ovelha normalmente ela não sabe viver sozinha. Ela não tem um norte, ela não sabe se deslocar. Ela precisa seguir um guia. E ela não sabe viver sozinha, ela sempre está em um rebanho, entre outras ovelhas. A ovelha, ela é extremamente frágil. E se ela não tiver um guia, ela pode adoecer, se perder, morrer. A ovelha tem uma visão muito curta, mas uma característica ótima de uma ovelha é a audição. Ela ouve muito bem. E as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e seguem este pastor, porque tem uma audição muito boa. Por isso, prezados e prezadas, nós temos que sintonizar nossos ouvidos com a voz do bom pastor, e não pseudo-pastores, que arrastam milhares de pessoas para ouvirem palavras humanas e não divinas, palavras interesseiras, palavras que convencem. Certa vez ouvi um religioso cristão dizer assim: eu preparo os meus pastores não mais com teologia, mas com neurolinguística, palavras persuasivas que convençam a massa humana, e que com esse convencimento elas vão fazer exatamente o que os pseudo-pastores queiram que elas façam, e colocam muita barganha, a barganha entre as ovelhas e Deus. E infelizmente essas ovelhas não estão seguras, são ovelhas vacilantes. Por isso, com tudo que as ovelhas têm de frágil, e que nós, seres humanos, também pecadores, somos frágeis, e dependemos do bom pastor Jesus Cristo. Por isso, vamos sintonizar nossos ouvidos às palavras do bom pastor, ou seja, as palavras da Escritura Sagrada revelada, que de forma tão clara pode se levar ao rebanho, às ovelhas. Sejamos fiéis ao nosso bom pastor. Não vamos dar ouvido aos pseudo-pastores, enganadores, mercenários, que estão à frente das ovelhas para tirarem proveito, e na hora certa fogem e abandonam o seu rebanho. Estejamos firmes, irmãos e irmãs, com a proteção do bom pastor, que cuida, que deu sua vida, que faz com que nós tenhamos uma vida tranquila. Como diz Davi no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mesmo nas adversidades, mesmo na solidão, mesmo no medo, mesmo na angústia, na depressão, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me protegerá, Ele me guardará, Ele cuidará da minha vida, Ele me alimentará com sua palavra, com sua bondade, com sua misericórdia. Tenhamos esta certeza. E assim nossa vida será uma vida mais saborosa, uma vida mais tranquila, uma vida em que nós podemos brilhar, ser luz do mundo, como que Cristo quer que sejamos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém.
Queremos neste momento elevar nossos pensamentos em oração. Queremos estarmos neste momento sintonizados com o nosso Pai do céu. Amado Pai Celestial, por Tua graça celebramos a ressurreição do Teu Filho Jesus Cristo, certos de que um dia também vamos ressuscitar para a vida eterna. Senhor Jesus, obrigado porque desde o batismo abriste as portas do Teu reino para sermos ovelhas do Teu rebanho. Tu que és o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, guarda-nos firmes na fé em Ti. Ajuda-nos a ouvir a Tua voz e viver conforme esperas de nós. Quando caminharmos pelo vale da sombra da morte, conduza-nos para não temermos nenhum mal. Guarda-nos na certeza de que restauras a nossa alma e nos guias às águas tranquilas. Usa os nossos dons para trazer outras ovelhas ao Teu aprisco, porque junto dele promete salvação e vida eterna. Oramos para que a Tua palavra seja pregada nos púlpitos de maneira clara, correta e fiel. Que os pregadores, pastores fiéis sejam ouvidos, para que muitos recebam a Tua lei e o Teu evangelho para a salvação eterna. Que através dos meios de comunicação, como da IELB, Hora Luterana, Cristo para Todos, a Tua voz possa ser também ouvida e que muitos sejam levados ao arrependimento e à verdadeira fé. Senhor nosso Deus, neste tempo de pandemia, nós Te pedimos e também intercedemos em favor desta caminhada que também podemos lembrar um vale da sombra da morte. Muitos estão aflitos e sem esperança. Pedimos a Tua paz para que nos ajude a não temer nenhum mal. Senhor Jesus, conforta-nos na certeza de que és o bom pastor que nos guia. Neste ambiente de incertezas, ajuda-nos a refletir a alegria da ressurreição através de gestos solidários. Entregamos aos Teus cuidados os doentes, os enlutados, aqueles que carregam sofrimentos, para que tenham consolo e fortaleza na Tua misericórdia. Todas as nossas alegrias, bem como nossas aflições, colocamos diante de Ti, amado Pai, suplicando que tudo seja feito conforme a Tua vontade. Confiamos em Jesus e em nome dele oramos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim nós finalizamos o nosso culto online e lembrando também que na nossa comunidade evangélica luterana Sião acontecem também os cultos presenciais
todos os sábados às 20 horas e todos os domingos às 9 horas da manhã. Pelo Celcião, WhatsApp Celcião, você sempre recebe um link de inscrição, porque ainda neste período da pandemia, a nossa igreja, ela comporta no máximo 30 pessoas. Portanto, 30 pessoas sábados aos cultos, 20 horas, e 30 pessoas ao máximo domingo às 9 horas da manhã. Lembrando também que aos sábados acontecem as aulas online da Escola Bíblica para crianças, 14 horas, e também às 15 horas aula online para os alunos de instrução de confirmandos. Que Deus proteja e que Jesus continue sendo ininterruptamente o nosso bom pastor